Em 15 anos de aconselhamento psicológico e 12 de psicoterapia, ouvi centenas de histórias de amor infeliz de mulheres. Ao relembrar as histórias de amor mais trágicas que envolvem falta de compreensão entre os parceiros, manipulação e até mesmo sadismo psicológico, percebo que quase todas elas nos levam ao tema do narcisismo. Do que estamos falando? A palavra narcisismo, hoje em voga, foi introduzida na consciência pública já por Freud. Ele, por sua vez, refere-se à história do antigo poeta romano Ovídio, contada há 2000 anos. Um jovem se apaixonou por seu próprio reflexo na água e morreu de desejo por uma amada inatingível. Ao ouvir essa história, pode-se pensar que narcisismo significa amar muito a si mesmo. A ironia dos psiquiatras é que a prática clínica implica exatamente o oposto. Nascido na infância. Em geral, acredita-se que o narcisista teve uma mãe deprimida, fria ou rejeitadora que não aceitava a criança como ela era. As críticas e o descontentamento contínuos dos pais podem ser intercalados com elogios paradoxalmente imerecidos, que formam uma autoimagem bastante contraditória na criança. Pelo sucesso ocasional e imerecido, ele é exaltado aos céus e nomeado, por meio-dia, o herói do ano. Quando fracassa, é afastada ou ignorada, mostrando que, sem sorte, não é nada. O narcisismo mais grave ocorre em famílias em que as crianças nunca são elogiadas. A privação de amor é tanto mais terrível para uma criança quanto menor ela for. E para uma criança pequena, a privação do amor é sentida como uma morte interior. Essa criança aprende a se adaptar a pais frios e rejeitadores, alcançando continuamente sucessos que poderiam ser apresentados a eles como pagamento pelo amor. Se a mãe adora jovens atletas, o filho baterá recordes. Se a avó é louca por literatura estrangeira, o neto lerá todos os livros de no original. E se o papai for matemático, a filha fará as tarefas da 6ª série que deveriam ser feitas na 11ª. Você pergunta, o que há de errado nisso? Nada no próprio fenômeno da busca pela perfeição. Sem ela, nem o aprendizado, nem o trabalho com erros, nem a arte, nem o progresso científico e tecnológico, nem o crescimento pessoal são possíveis. Além disso, todas as coisas mais belas de nosso mundo foram criadas por narcisistas para narcisistas, e nós as usamos. O problema é diferente. Ao se adaptar à feiura da família, a criança paga com a feiura interior. A vida de um narcisista... é um movimento perpétuo em direção ao aperfeiçoamento, pois perder é desaparecer. Em outras palavras, o narcisista sempre tem algo para fazer e, ao mesmo tempo, sempre não tem nada para ser. E como a sensação de perder a si mesmo é muito assustadora, ele está constantemente buscando o autoaperfeiçoamento, perdendo a própria vida. Mas isso não é o pior de tudo. As pessoas que nunca foram amadas de verdade não são capazes de receber ou dar amor. Sem dúvida, a infância do nosso herói foi trágica e quase o destruiu. E ao imaginar o sofrimento dele, você provavelmente sentirá dor e pena, como eu sinto. Entretanto, depois de sobreviver, o narcisista geralmente não fica em dívida. Ele retribui ao mundo destruindo as pessoas ligadas a ele, fazendo com elas tudo o que seus pais lhe ensinaram. É sobre isso que quero falar em detalhes. O príncipe e o mendigo. De acordo com o psicoterapeuta holandês Harm Simons, todos os narcisistas podem ser divididos em 2 tipos. Vamos chamá-los de príncipe e mendigo. As pessoas do primeiro tipo, mendigos, sentem de forma aguda sua singularidade e imperfeição. Sua inveja dolorosa do sucesso de outras pessoas às vezes beira a depressão. Elas são muito vulneráveis e dependentes da opinião alheia e precisam de aprovação contínua, o que alivia o desejo apenas por um breve período. Nunca estão contentes ou felizes porque não possuem a capacidade de simplesmente estar aproveitando a vida. A sede da vida é ocupada pela agonia em relação ao que acontece de errado na vida. Como consequência, eles sofrem muito com a falta de intimidade com os outros, mas o medo de serem expostos de perto ao verem defeitos é sempre mais forte. Os narcisistas do segundo tipo, príncipes, se comportam como o oposto do primeiro tipo, e geralmente vêm de crianças cujas mães eram simplesmente impossíveis de agradar. Eles não reconhecem sua experiência central, a dor de não ser perfeito. Nesse caso, as defesas psicológicas são muito fortes, porque ajudaram a criança a sobreviver. Portanto, externamente, essas pessoas são estáveis a ponto de serem impenetráveis. Elas têm a certeza de que são perfeitas. Elas escondem sua arrogância sem fim, tanto melhor quanto maior for sua inteligência. Se você entrar, brevemente, no círculo de confidentes, o príncipe poderá lhe confessar secretamente que é o maior homem do mundo. Em segundo lugar está você,
desde que tenha a honra de conhecer o segredo. A arrogância caricatural serve como defesa contra a inveja, ainda sou melhor do que eles, e a autoconfiança como defesa contra a intimidade, ainda posso fazer isso sem eles. É claro que os príncipes também enfrentam os problemas de estabelecer relacionamentos íntimos, mas nunca reconhecem seu papel neles. E, em geral, parece que eles não se importam muito com a intimidade. Afinal de contas, há grandes coisas pela frente. O que dois tipos de pessoas tão diferentes têm em comum? O fato de que ambos sofrem infinitamente com a imperfeição. Porque ser melhor é a única maneira que eles conhecem de conquistar o amor dos outros. O que distingue a primeira da segunda é a extensão em que esse sofrimento é realizado. Enquanto no primeiro caso ele é nu e doloroso, no segundo caso, ele é encoberto por defesas psicológicas a ponto de ser completamente irreconhecível. Os narcisistas mendigos sofrem mais intensamente e, por isso, procuram ajuda psicoterapêutica com muito mais frequência. Os príncipes, por outro lado, quase nunca procuram ajuda e fazem seus entes queridos sofrerem. Mas o truque principal é que dentro de cada príncipe há um mendigo e vice-versa, e não podemos entender um sem o outro. Portanto, vamos descobrir do que os príncipes realmente são feitos. O início, o círculo vicioso da admiração. O terrível segredo do príncipe é que ele duvida incessantemente de seu próprio valor, e sua admiração é o principal alimento dele. Assim que ele perceber que você não tem certeza sobre ele, ele o deixará imediatamente, para encontrar alguém que o olhe com admiração. Mas se você o notar, o que acontecerá em seguida? Tudo ficará bem por um tempo. Como os narcisos tendem a ser inteligentes, seu príncipe aprenderá rapidamente e mostrará o lado dele de que você mais gosta. Ele lhe trará as suas flores favoritas ou os bolos certos. Depende do que provoca a reação mais forte. Se você gosta de teatro, ele comprará um ingresso para o lugar que você sempre sonhou em ir. Se você prefere passear no parque, ele concordará com isso por um tempo. Apenas um passeio. Ele aprenderá seu idioma. Ele aprenderá a fazer piadas que o façam rir e a ouvir de tal forma que você acredite que ele está realmente emocionado com a história. Por um tempo muito breve, você será feliz. Um narcisista pode se tornar o amante mais inventivo que você já conheceu, ou pode não ser. Depende da área da vida em que ele se encontra. Depende de qual área da vida é escolhida para a autogratificação. Reconhecer um narcisista na cama geralmente é fácil. Você nunca chega a conhecê-lo emocionalmente. Nos momentos em que você chama a atenção dele com paixão, o B mais e o A menos no cérebro dele estão rapidamente se transformando em um quarto de nota. Ele não está ocupado com você o tempo todo. Ele está calculando o quanto é um ótimo amante. Como já sabemos, o narcisista sabe como afastar a sensação assustadora de vazio interior de uma única maneira, recebendo admiração. A ironia é que, não importa quanta admiração seja dada, ela nunca é suficiente, porque o vazio interior não pode ser preenchido pelo exterior. Não importa o quanto você o ame e o quanto o admire, ele sempre terá menos ou não terá o suficiente, porque ele mesmo, no fundo, não acredita que vale alguma coisa. Ele é como o cavalo de Munchausen, bebe de um lado e derrama do outro. Um dia você olha nos olhos dele e diz: "Você é linda", e ele sorri e diz: "Você também não é ruim". E você perceberá, com uma nitidez assustadora, que todos os sentimentos em sua união são apenas seus. Continuação. A inveja e suas irmãs menores. Lembre-se, os narcisistas são infinitamente invejosos, pois a inveja é a extensão lógica da autossatisfação. E os narcisistas negam incessantemente que são invejosos. Caso contrário, a já agonizante insatisfação consigo mesmos se tornaria insuportável. A inveja narcisista tem irmãs menores, outros traços de personalidade que são mais visíveis nos relacionamentos: ingratidão, incapacidade de pedir desculpas e frieza. A gratidão pressupõe que alguém tem algo de que preciso, o que é humilhante. O arrependimento e a capacidade de pedir desculpas também estão ausentes, pois, caso contrário, você teria de admitir que seu príncipe estava errado em alguma coisa. A frieza dos narcisistas se deve ao fato de que a intimidade emocional envolve estar desarmado, confiar e eliminar limites. E, para um narcisista, isso é morte, porque assim ele não pode controlar o quanto é bonito. Então, o que vem depois? Como o narcisista é incapaz de ter intimidade, os relacionamentos amorosos o aborrecerão rapidamente. E como ele não consegue admitir que é incapaz de ter intimidade, é mais fácil colocar você no comando. Portanto, um dia, em vez do príncipe encantado, você encontrará ao seu lado uma criatura ranzinza, ofendida com o mundo inteiro. Se ele não se importar em ser um cavalheiro,
de repente cuspirá expressivamente na grama à beira da estrada ou acidentalmente se esquecerá da reunião. Se a imagem for importante para ele perguntará muito educadamente se você quebrou a xícara favorita dele enquanto ele estava no banho. Quando você perguntar, rindo de nervoso, o que aconteceu com o melhor relacionamento do mundo, a resposta será algo como: risadas altas não combinam com você. A risada, é claro, ficará presa na sua garganta, mas assim que você voltar a si, descobrirá que precisa, digamos, fazer exercícios abdominais, trocar a armação dos seus óculos, ler um livro de lógica e melhorar sua memória, porque essa é a segunda vez que ele lhe fala sobre as armações e a quinta vez que ele lhe fala sobre lógica. E, em geral, você descobrirá que não é a mulher que ele quer, porque os grandes objetivos dele não se alinham com seus caprichos mesquinhos. Se você ainda estiver com ele, a situação vai piorar. Assim que você fizer abdominais, descobrirá que não é simpática o suficiente com os amigos dele. Quando você começar a sorrir de orelha a orelha para os amigos dele, descobrirá que é melhor deixar de sorrir até ir ao dentista. Quando você se irritar, será informado de que, a julgar pelo seu estilo de argumentação, você nunca leu um livro de lógica. E quando, chorando, você jogar um prato nele, ele o colocará na conta junto com sua xícara favorita, que foi quebrada por um de seus antecessores em uma situação semelhante. O fim, se você não o ama, irá embora agora. Mas se não o amasse, estaria lendo isto? O bónus que o aguarda no final da maratona é que você realmente será uma pessoa melhor. Afinal de contas, um livro de lógica, uma visita extra ao dentista ou uma barriga chapada não fazem mal a ninguém. A penalidade que você pagará por isso é muitas vezes maior do que um ano de associação a uma academia de elite. Uma autoconfiança abalada e uma sensação de vazio interior, que sempre vão para aqueles que sonharam em fazer um narcisista feliz. A tragédia do narcisismo é tão grandiosa por dentro quanto é invisível por fora. Lembre-se de uma coisa: não importa o quanto seu príncipe seja afortunado, ele é sempre um mendigo por dentro e se sente um nada. A paz, que remotamente se assemelha à felicidade, o visita por um momento, quando ele sobe o próximo degrau da escada invisível que leva ao céu. Quanto mais tolo for seu amante, menos ele perceberá que a razão de seu grande desejo e insatisfação com o mundo está nele. E quanto mais agressivo ele for, melhorará você como parte desse mundo não ideal. Quanto mais inteligente for o seu Beautiful Flower, mais ele se preocupará consigo mesmo, não com o mundo e não com você. Não haverá nenhuma palestra diária de 1 hora sobre autoaperfeiçoamento, mas também não haverá muito mais. Ele nunca sentirá uma verdadeira afeição por você. Ele não é capaz de ouvi-la honestamente. Se você se sentir mal e machucar a alma, ponto e vírgula, ele não sabe como se compadecer e não é capaz de apoiá-la emocionalmente. Simplificando, em um relacionamento com você, essa pessoa está ausente. Pois fácil, não tenho ideia do tipo de mulher que quero. Uma mulher fraca e mal-sucedida vai me irritar por me parasitar. Uma bem-sucedida e independente me causará sentimentos de inveja e humilhação. Preciso de uma amiga forte, cujos sucessos eu sempre menosprezarei. Caso contrário, não sobreviverei. E fico profundamente enojado comigo mesmo quando digo isso. Esse texto foi dito certa vez por um de meus clientes, que não era narcisista de forma alguma. Um narcisista não é capaz de tamanha honestidade e coragem, mas cada um deles se sente assim. Portanto, se você decidir ficar, apoie-se no fato de que os narcisistas escolhem o melhor, e é por isso que seu príncipe escolheu você. Mas se você acha que a consciência disso pode aquecê-lo em vez do amor, está enganada.